concentração de gravidade de Deus. Cristo é o centro de todas as ações, intenções e afeições de Deus. Pense sobre isso. Vou repetir. Cristo, o Filho eterno, o Verbo que se fez carne, o Filho eterno que se fez carne, é o centro das ações de Deus. Todas as ações de Deus estão centradas no seu Filho. Ele é o centro das intenções de Deus. Tudo que Deus intencionou está centrado no seu Filho. E o Filho também é o centro de todas as afeições de Deus. Ações, afeições, tem mais uma coisa. Cristo é o centro de tudo. Se entre pais e filhos, entre cônjuges, entre parceiros, sócios, amigos, não existe Cristo, não existe uma glória a Deus nesse relacionamento e tão poucos conflitos vão ficar em conflitos, não vão ter uma integração espiritual para as pessoas aprenderem ou assimilarem os propósitos que Deus tem para aquele conflito, para aquela diferença dos dois. Então, o que eu percebo é o seguinte: as pessoas acabam brigando, de uma forma geral, os cônjuges, os pais e filhos, os irmãos, os amigos, sócios, parceiros, porque exatamente nestes dois, e tem que ser nos dois, ou pelo menos um, eu diria, se não existir Cristo, é muito difícil. Agora, existindo Cristo nos dois, aí cada um deve procurar o entendimento em Cristo. O que o Espírito Santo está falando daquela contenda entre irmãos, daquela contenda entre homem e mulher, daquela contenda entre pais e filhos? Essas contendas, todos esses desencontros, têm um objetivo celestial. E esse objetivo celestial é desenvolver a vida espiritual de cada um. Por isso que a gente fala da academia, que a academia é um lugar para a gente treinar e conhecer genericamente esses conflitos, não é aqui para falar, nomeá-los, mas e que o desenvolvimento espiritual, que a condução pelo Espírito Santo que traga a comunhão. O que eu vejo pessoas, às vezes, que são nascidos de novo, conhecem muito bem a palavra, mas, mediante uma circunstância, acaba reputando no outro a culpa, a responsabilidade, e se eximindo de um relacionamento. Olha, se eu me eximo de uma responsabilidade de me relacionar com o outro, com que está havendo uma discórdia, se eu não procuro o outro para conversar, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Longe disso. Porque o relacionamento nosso com o Espírito Santo, ele também é cheio de conflito, no seguinte sentido, que Deus fala uma coisa, que o Espírito Santo fala uma coisa, e de repente a gente não fez. É um conflito. Né? Então, se eu não me arrepender daquele conflito, porque eu sempre sou o errado, o Espírito Santo é sempre o certo. Então, se eu quiser levar as coisas do meu eu, do meu ego, né? Se eu não quiser ter arrependimento e ouvir o Espírito Santo e me aborrecer mediante o erro que eu fiz, que é arrependimento, como que eu vou me desenvolver espiritualmente? Porque toda circunstância com o outro é exatamente para a gente desenvolver, não é para a gente jogar toalha, desistir. E o que eu vejo de pessoas maravilhosas, próximas, muito próximas, jogando a toalha. Não quer se relacionar. Os pais não querem se relacionar aos filhos, os filhos não querem se relacionar aos pais, o casal não se relaciona adequadamente. Olha, se a gente não consegue se relacionar no plano horizontal, né, que dirá o relacionamento de cada um com o Espírito Santo? E se os dois não tiverem o Espírito Santo, um vai ter que orar por intercessão para o outro e
misericórdia, porque o outro não está salvo, o outro tá apostatando, eu não sei, mas que não está fazendo a vontade de Deus, não está. Quando a gente joga a toalha, como eu falo, quando a gente desiste de um relacionamento, seja ele qual for, tá? E porque houve uma discórdia, ora, mas Deus quer exatamente na discórdia procurar concórdia, que é a forma de se unir em torno de Cristo. Não cada um ou pelo menos um, querer resolver da sua própria mente. Pensem nisso. Quando ele entra no Jordão, o que nós ouvimos? Tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho todo o meu contentamento. Bendito seja nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que essa pergunta siga ecoando no nosso coração durante todas as sessões que nós teremos. Para então concluir essa introdução, já irmos ao primeiro texto, aliás, do Velho Testamento. Nós vamos ver que todos eles vão nos dar as nuances. Que casa Deus procura? Que casa Deus busca na terra? Quais são as características dessa casa? Que elementos nessa casa podem trazer verdadeiro repouso para o coração de Deus? Sabe o que significa Noé? Sem entrar nos detalhes da história, espero que você conheça bem. Noé significa descanso. O que você acha? Sabe o que significa Neemias? O descanso de Jeová. Veja a história de Noé. Veja a história de Neemias. Na reestruturação dos muros de Jerusalém. Que tinha a ver com o governo de Deus. Será que fica claro para nós que Deus busca descanso na terra? Olha a história de Betânia, você conhece? O Senhor visitou Betânia pelo menos 7 vezes. 7 visitas. Estão narradas. Talvez mais do que 7. E ele leva Betânia de um ponto, Lucas 10, até outro ponto, Lucas 24. Quando ele ascende ao céu de Betânia. Ele traz Betânia de um nível e leva Betânia ao último nível. Quando ele ascende ao céu, eles têm o privilégio de ver o Cristo ascenso. O que ele fez em Betânia é um símbolo maravilhoso do que ele quer fazer na igreja. Então, quando nós ouvimos a pergunta, que casa me edificareis? Por um lado, nós temos uma resposta. Senhor, nós sabemos que essa casa, na verdade, que tu queres, que te agrada, que é teu descanso, que é teu prazer, que é teu testemunho, somente o Senhor mesmo pode edificar. Eu edificarei a minha igreja. Tem 2 pronomes pessoais aí muito fortes, né? Eu e minha. Ah, meus irmãos. Eu, Cristo, edificarei minha igreja. Quem é a minha igreja? São aqueles que nasceram de novo, são aqueles que tiveram espírito vivificado, são aqueles que creem em Cristo e vivem espiritualmente em Cristo e que Cristo vive neles. Estes são edificados por Cristo, quer dizer, ele vai se edificando dentro de cada um, pelas circunstâncias da vida de cada um, com os propósitos que Deus tem para cada um. Isso não é religião, isso é vida espiritual. Não é religião, é vida espiritual. Essa simples frase fosse ouvida, quantos problemas nós evitaríamos, né? Não tenha dúvida. De coisas que vemos por aí. Pessoas tentando se apropriar da igreja de Deus. E, na verdade, quando isso acontece, eles estão edificando a igreja deles, já que igreja significa assembleia, certo? Então, sim, eles estão edificando algo, mas é a assembleia deles, a igreja deles. Não é de Cristo. Não aquilo que Cristo chamou de minha igreja, porque essa só ele pode edificar. Mas, o outro lado maravilhoso dessa questão é que, para isso, sim, ele nos chamou para sermos não apenas o material,
mas são Cooperador. também os cooperadores. Cada um conforme o dom que recebeu.